Pronto, gente, chegamos aqui no YouTube para alguns. Eu e o querido Herbert Bianchi viemos lá do podcast O Que Te Move, o podcast que te move que você encontra em todas as plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, no Spotify, enfim. A gente está lá, só procurar pelo episódio do Herbert. Faz muito tempo, Herbert, que eu não gravo um episódio. Acho que o último foi com a Veca Ned, com a filha do Nelson Ned, olha, no começo do ano. E aí vocês vão entender o porquê que o Herbert está aqui, como é que a gente se reconectou, como é que isso veio acontecer. O Herbert agora, nesse exato momento, ele está lá em Budapeste, na Hungria, porque ele é doido, resolveu mudar de vida, começar do zero, numa língua louca. Sim. E ele faz documentários, tanto no teatro quanto para o cinema. E a ideia é essa a partir de agora, Herbert, continuar contando essas histórias? Sim. Agora num novo território e também contando talvez histórias ainda do Brasil, né? Os vínculos continuam também, né? A gente está aqui, mas existem projetos em andamento lá também, que estão ainda em desenvolvimento, ainda bem no início, mas que podem vir a acontecer. Hoje fica um pouco mais fácil, né? Você ir para um país, assim, é longe, claro, é um voo longo, aqui tem escala, não é tão simples, mas se você precisar passar lá um mês, 2 meses realizando um projeto, que seja gravando um filme ou ensaiando uma peça para estrear, isso ainda é viável, né? Existem algumas possibilidades nesse sentido. Tem algumas sementes lá, mas a gente quer plantar novas sementes aqui, né? Desbravar o terreno aqui, começar a conhecer o terreno, sentir qual é o clima e conhecer a turma do audiovisual, talvez do teatro também. Tem um teatro aqui perto de casa, tem lá algumas peças em húngaro. A gente vai arriscar daqui a pouco, né? Deixa a gente estar um pouquinho mais familiarizado com o idioma e a gente vai arriscar assistir uma peça lá e de repente a gente vai se enturmando. É engraçado como a brasilidade ela começa a aflorar ainda mais quando você se vê fora do Brasil. Pelo menos comigo isso tem acontecido. De valorizar aspectos do Brasil que antes eu nem tchunga, nem dava bola. Sim. Como a cultura brasileira aflora ainda mais. Porque eu acredito, eu não saí do Brasil porque eu odeio o Brasil. Eu amo o Brasil, sempre amei o Brasil e sempre hei de amar, entendeu? Mas é aquilo que a gente estava conversando lá no podcast, é um chamado, tem um negócio aí que não tem explicação. É uma busca que está relacionada a algum movimento interno, íntimo, que te faz ir, que se você não for, fica esse buraco, né? Fica esse vazio, essa sensação estranha de não ter tentado, de não ter experimentado aquilo, né? Mas engraçado isso, eu passei 2 dias aqui só ouvindo uma playlist que eu tenho de música brasileira. Não sei se eu tava, eu cheguei aqui e falei, nossa, que vontade de ouvir de novo Caetano, de ouvir, né, as músicas que eu estava ouvindo lá. Pode ser que isso aflore cada vez mais aqui, que é normal também, você vai começar a olhar para lá agora, pela primeira vez, com distância, né? Então é um outro olhar. Se você deu tantos passos atrás para olhar com distância, a gente vai ouvir as notícias agora com o filtro da televisão daqui. Como é ouvir sobre o que está acontecendo lá, né? Com o filtro daqui, do jornalismo daqui, né? Das pessoas de fora. Aos poucos você deve sentir isso, né? Você olhar para o Brasil pela TV daí, ouvir os programas de rádio daí. Eu não sei se você ainda tem vontade de assistir as coisas que passam na televisão de lá, né? Você vê Globo, se você ouve algum programa de rádio lá, algum podcast lá, enfim. Mas acho que com o tempo...
Isso eu faço, e faço questão, inclusive, de pessoas que eu admiro. Por exemplo, eu estou ouvindo o podcast do Márcio Balas. Você conhece o Márcio Balas? Não, Ele é um não palhaço, conheço. ele é um palhaço que trabalha com... ele foi do Doutores da Alegria, trabalha com Uhum. improvisação, improviso, e ele tem um trabalho lindo que ele faz dentro das empresas, que é justamente trazer Legal. a presença para o aqui e agora, o dizer sim para o próximo e criar essa relação de interação, de vamos desvendar juntos o que é que está aí na nossa frente, dizendo sim e acrescentando uma ação em cima, que é o método da Sim. improvisação, né? Eu aceito a sua proposta e proponho algo em cima. Que legal. Que E, legal. Vou procurar. e ouvindo, chama Balascast. Balascast. Tá. E ouvindo o Balas me ajuda muito com a minha situação aqui, né? De você estar numa situação e aceitar a situação do jeito que ela se apresenta. Não há muito o que se É, fazer, né? A não ser lidar com é. aquilo do jeito que é. E aceitar não é fácil, né? Tem todo aí um preparo para você chegar na aceitação. Tem todo um caminho. Você sabe que a minha turma aqui, a gente vai criando tribos, né? É natural do homem, a gente vai se Sim. agrupando, a gente precisa para sobreviver, inclusive. A minha turma agora tem gente da Filipinas, Tailândia, ah, todo mundo que não tem o inglês como primeira língua, você acaba se aproximando dessas pessoas, porque a gente está ali vivendo as mesmas inseguranças e tal. Sim. Então, na época de escola, era de inglês, né? Quando eu mudei para cá, eu tinha visto de estudante. Então, era isso essa era a minha turma. Uhum. E aí, é claro, agora a turma do circo, do teatro. Você já encontrou a sua turminha aí em Budapeste? Não. Não, não. A gente está há muito pouco tempo. A gente tem tido contato com brasileiros recém-chegados também. E aí trocamos informações sobre questões práticas de quem está chegando, como era a questão da vacina, a questão do visto, a questão da residência, do bairro, né? Mas por enquanto a gente conversou mais com brasileiros que estão aqui ou que estão chegando, né? Mas acredito que aos poucos. E aí que entra a barreira do idioma, né? Se a gente vencer essa barreira, aí a possibilidade da nossa turma assim se alargar, né? De conhecer outras pessoas é muito maior. E é isso. É essa turma. Os brasileiros fora do Brasil se unem de uma maneira. É bonito de ver isso na gente também. É verdade. A gente tem se ajudado muito. Tem um grupinho de brasileiros que estão aqui, alguns há mais tempo, outros chegando, e todos dispostos a responder rápido, com todo tipo de dúvida, que surge, né, um monte de interrogação no meio de uma jornada dessa, né? Vai surgindo. Você acha que se preparou? Eu e Letícia, a gente se planeja bastante, a gente gosta de fazer planos. Eles nem sempre, né, dão certo, mas a gente faz os planos. E aí, mesmo assim, no meio do caminho, tem um monte de surpresa. Você percebe que por mais que você tenha planejado, tem coisas que não tinha como prever e que ninguém falou. Ninguém falou sobre aquilo, sobre alguns detalhes, né? Então, nesse sentido, você pode recorrer ali a alguém que acabou de passar por isso e a pessoa te salva. E ainda em português, né? Nesse momento que você está pensando em tanta coisa, né? Você está com tanta preocupação, porque mudar para um outro país não é uma mudança só, né? São várias mudanças, né? A gente saiu de um país, foi para outro, mas a gente saiu também de uma situação de pandemia para uma outra situação de pandemia, né? De um tipo de cidade para um outro tipo de cidade, né? São várias mudanças, né? Você tem uma situação especial que você se planejou e aí quando chegou o momento era completamente diferente. Na nossa viagem, por incrível que pareça, assim, nosso medo foi maior do que qualquer imprevisto que aconteceu. A gente estava com muito medo de muitas coisas darem errado, assim. E deu tudo certo, é impressionante, porque a gente viajou com 6 malas, 2 mochilas, 2 gatos. Não, imagina, e muitas dúvidas e documentação. Nós estamos no meio de uma pandemia, a Hungria, a fronteira não está aberta, né, para turista, não está recebendo brasileiro, não está recebendo ninguém. Agora abriu para turistas europeus, mas enfim. Então, a gente tinha que mostrar muitas documentações.
Eu não domino o idioma, eu falo muito pouco, então tem a entrada, nós fizemos escala em Amsterdã. Então, tem a entrada em Amsterdã, que nós passamos na polícia, ele também fez algumas perguntas, que foi tranquilo, ele perguntou, mostrei meu passaporte, perguntou da Letícia, perguntou por que ela não tinha visto, eu expliquei que ela ainda não tem visto, mas mostrei a certidão de casamento, que está em inglês, também em húngaro e inglês, aí ele, ok, quando chegar lá tem que tirar a certidão, tem que tirar o visto de residência, beleza, mas a gente ainda estava morrendo de medo da polícia na Hungria, porque ao chegar na Hungria, a polícia faz algumas perguntas, e ao ver seu passaporte húngaro, é, pode gerar, no mínimo, um estranhamento você não conseguir responder as perguntas em húngaro, né? Ou não responder bem, espera aí, como é que... E aí deu tudo certo, porque tinha 3 filas, assim que a gente chegou na Hungria, tinha 3 filas para entrar, uma fila grande, uma fila média e um lugar quase sem fila, que eram 3 policiais, assim, de farda, essa tinha uma mulher, uma policial que não tinha fila. Eu falei, bom, vamos nessa, vamos nessa. Aí, passando, esperei uma pessoa passar, chegou a nossa vez, mostrei o passaporte assim, dei um oi, ela deu um oi, falou, ufa, pronto, tudo certo, não perguntou nada, não falou nada, não teve quarentena, porque também outros brasileiros que vieram na mesma época, um dia antes ou um dia depois, eles ficaram de quarentena mesmo mostrando o certificado de vacinação no Brasil. Essa polícia de fronteira não aceitou o certificado de vacinação, mesmo com a segunda dose, colocou as pessoas de quarentena, então fica 10 dias no apartamento, com aviso na porta, não pode sair, né? E tem que se virar. E fiquei imaginando também para nós o que seria chegar aqui, ficar de quarentena com 2 gatos, tendo que se virar com um monte de coisa, para além, né, das nossas necessidades, tem as necessidades dos bichinhos também. E deu tudo certo. Então, chegando no aeroporto, a gente alugou um furgão lá e viemos de furgão com todas as malas, com os gatos, com tudo. Chegamos na porta do apartamento. Essa era uma outra dúvida, angústia que a gente tinha, porque nós alugamos um apartamento de lá, sem ver o apartamento. Nós não alugamos um Airbnb, né? A gente alugou um apartamento direto. Então, para um ano. E a gente chegou e deu tudo certo. O anfitrião é ótimo, foi super receptivo. O apartamento era ótimo. A gente está já super acomodado. Então, só tem que agradecer, assim, porque nossa viagem, mesmo estando no meio de um evento como é esse que a gente está vivendo, nenhum imprevisto, não deu nada errado, assim. São as respostas, né, que a vida dá. Tipo, É, é esse o caminho. Segue aí. vai indo, Vai indo, que eu vou, você eu está vou no abrindo. caminho. É. E foi, e foi. Deu tudo certo. Isso foi muito bom. Você tem vontade de fazer teatro aí? Tenho. Principalmente de fazer um verbatim aqui, porque eu pesquisei e não tem verbatim aqui. Ninguém fez verbatim aqui ainda. Tem teatro documentário, mas não tem esse teatro. E o verbatim, eles fazem aqui na Alemanha, na Inglaterra, é muito popular na Inglaterra. Na Inglaterra tem um monte de peça de verbatim em cartaz. Sempre que você procura, tem peça lá sobre algum assunto da política deles, da família real, enfim. E aqui não tem, e tem muito assunto também para falar aqui. Então, é questão, claro, de eu me familiarizar, de eu aprender o idioma, e para fazer teatro aqui eu tenho que dominar o idioma. Então, eu preciso realmente falar bem, entender bem, porque eu faria a peça com atores húngaros, colhendo depoimentos em húngaro, né, e pondo uma peça em cartaz aqui para os húngaros assistirem. Então, eu tenho sim, tenho vontade, isso está na mira, está no rumo, está no foco, é questão de tempo, só que é cada coisa, né, a seu tempo. Nós estamos ainda se dedicando aqui, nos dedicando ao estudo do húngaro, e assim que a gente estiver melhor, estiver fluente, isso vai ser uma realidade, sim. Passo a passo, né? Vocês estão na É, base ainda ali, criando sim. o fundamento para depois Mas crescer. tem teatro independente aqui, tem teatros grandes, tem teatros pequenos, então é questão realmente de movimentar, de você se movimentar, de você começar o movimento, né? E aí tem essas etapas para serem cumpridas, uma a uma. Quando você passar pela primeira, pronto, você já está habilitado à etapa 2. Então vamos indo, mas tenho isso na mira, assim. Tem muita vontade, inclusive. Doido. Desculpa a minha ignorância, mas
como é o teatro húngaro? Quem são os nomes? Tem companhias? Eu conheço muito pouco do teatro húngaro, eu não vi nada, assim, nem online. Eu sei que tem autores que são Os húngaros têm muitos autores conhecidos, assim, ganharam o Prêmio Nobel em literatura, tem muitos bons autores na literatura, e alguns desses autores escrevem peças, né? Eu conheço duas ou três peças, que inclusive no Brasil, o Eric Lenati, que é um grande amigo meu, ele queria montar uma peça húngara, que é um clássico aqui, e tem uma que é sempre montada, que foi montada no Brasil, que chama Os Meninos da Rua Paulo. Eu não sei se você já ouviu falar, é uma peça infanto-juvenil, muito bonita, que é um livro que foi adaptado para uma peça, e está em cartaz aqui nesse teatro, que é um teatro pequeno aqui perto de casa. Essa, inclusive, a gente poderia assistir, porque tanto eu quanto Letícia, a gente lê o livro, a gente ama o livro, então acho que mesmo em húngaro a gente vai conseguir acompanhar a sequência dos acontecimentos lá. É, mas eles são conhecidos por serem muito bons escritores, assim, então eu quero agora conhecer melhor o teatro, né? Eu vi que tem pouco teatro documentário, mas tem, então eu quero conhecer. A cena, né? Como é que eles resolvem as coisas? É, Para onde que eles vão? Eles vão para o realismo? Eles vão para a fantasia? Que é? Nesse teatrinho perto de casa tem lá o cartaz de Ricardo III e eles estavam todos com roupas contemporâneas, de terno, de gravata. Eu falei, olha, já tem uma pista, que interessante. Todos com tom azul, meio fechado, assim, bonito, elegante. Eu falei, ó, já tem uma pista de como é, e pelo menos essa peça, né? Não sei. Depois a gente vai conhecer melhor. Que demais, cara. E É, aí, tô e louco para você, conhecer. você sendo diretor e ator, a Letícia sendo atriz, vocês podem fazer uma parceria. Sim, total. A Letícia também participa dos processos de dramaturgia comigo, né? De muitas peças. Então, ela também ajuda a colher depoimento, a fazer a edição, a escrever junto. Então, só que aqui ela ficou com vontade de ir para algum processo de ensaio e assistir. Em algum teatro, pedir para assistir os ensaios e começar a assistir os ensaios, né? Sem nenhuma pretensão, só para começar a acompanhar. E que é muito interessante você, uma vez por semana ou duas vezes por semana, acompanhar uma peça até ela estrear, né? E vamos ver se aqui eles permitem isso, como é e tal, mas pode ser bem interessante, assim, começar a tatear, né? Começar a A sentir. entrar. Aqui em Nova York é tudo é tão profissional, que é muito difícil essa coisa informal, sabe? De você chegar para alguém e falar: será que eu conseguiria entrar lá no seu Ah, ensaio? assistir o ensaio. Nem pensar. São empresas, são escolas, Ah, sim. estúdios, tudo demanda documentação, a faculdade, é uma Entendi. seleção, quando eles abrem seleção, é uma loucura o número de pessoas que. Ah, imagino. Imagino. É uma indústria, né? É uma indústria. Aqui não, aqui você ainda tem a sensação de uma coisa mais caseira, mais artesanal, é bem menor. Ó, se você pensar que na Hungria inteira não tem o número de pessoas que tem na cidade de São Paulo, então a cidade de São Paulo tem uma população maior que a Hungria inteira. Então, aqui a Budapeste tem 1 milhão, cerca de 1.300.000 habitantes. Então, é realmente uma cidade meio despovoada, sabe? Ela é ampla, ela é plana, cheia de parques, tem um rio que atravessa a cidade inteira. Então, eu não sinto que as coisas sejam tão concorridas, tão disputadas, tão difíceis. Não sei como é, né? Nós vamos conhecer melhor agora, mas como eu te falei, nós já deparamos algumas vezes com filmagens acontecendo. No sábado passado a gente estava andando de bicicleta e estavam filmando lá com o Jim do The Office, o John Krasinski, né? Eles estão filmando Jack Ryan, que é uma série lá da Amazon. E a gente deparou com ele lá perto do Rio Danúbio, filmando uma equipe enorme e tal. Hoje estavam filmando alguma coisa de época no centro, perto do parlamento. A gente de bicicleta não podia entrar, mas eu até tirei uma foto e era uma espécie de manifestação. Tinha uns cavalos, tinha umas bandeiras da Hungria, já era outra coisa, algum filme de época e tal. Mas tem bastante coisa rolando, assim. E aqui eles atraem muitas filmagens externas. Então, Estados Unidos filma muito aqui, Alemanha filma muito aqui,
Inglaterra filma muito aqui por vários motivos, assim. Budapeste tem uma tradição de atrair filmagens, né? Com uma política de audiovisual e também porque a cidade é bonita e a cidade permite filmar muitas vezes como se fosse outro cenário, né? Já filmaram aqui como se fosse Moscou, já filmaram aqui como se fosse Paris, né? Tem bairros que se parecem com outras capitais da Europa e do mundo, então tem algumas características que fazem de Budapeste uma espécie de polo de filmagem. Tem muita coisa sendo filmada aqui. Hollywood tá sempre filmando aqui alguma coisa. Filmaram Perdido em Marte, Blade Runner, esse novo, né? Aquele Red Sparrow com a Jennifer Lawrence foi filmado aqui também. Um com o Will Smith, que ele faz ele mesmo, é uma espécie de gêmeo. É Projeto Gemini também, Uhum. tem todo filmado aqui. Caraca, Então eu rola não muita sabia filmagem. disso, cara. Rola muita filmagem. Que É muito demais. legal. Você acha que você encontrou o lugar onde você vai cultivar o resto dos pelos brancos que você... É que eu já tô, né, cultivando aqui com carinho. Você viu que a gente Olha, está indo em lados opostos, né? você começou por aqui, O né? meu tá aqui ainda. O meu já tá aqui, ó, pegando cabelo. Daqui a pouco tá tudo branquinho. Mas acho que sim, vamos ver. Vamos um dia após o outro, eu espero que sim. A gente está gostando muito. A primeira impressão, assim, é muito boa. Estamos nos sentindo bem, assim, sabe? Foi louco que aqui nós dormimos aqui no apartamento e na primeira noite a gente se sentiu bem. Não teve um estranhamento assim, nossa, onde eu tô? Acordei num lugar diferente, que estranho. Não sei, foi natural, foi gostoso, assim. A gente se sentiu bem. Então, vamos ver se isso perdura Que ou bom. até aumenta, né? É um lindo sinal. Sensação. Herbert, Falamos muito. o que te move? Essas perguntas simples, né? Fáceis. É tipo, O como é que Abu ele... Janra. Exatamente. Eu me sinto próprio. O Abu Janra no Provocações. Eu dou a pausa para ele chegar, entendeu? Simples. O que é a vida, né? Acho que a internet, ou a minha ou a sua, deu uma engasgada. Calma aí. Tudo aqui. Pronto, Deu uma travadinha. voltamos. A pergunta foi tão profunda que travou. Foi o Abu Janra, eu acho. Vocês estão falando meu nome em vão? Vocês estão loucos? Exato, foi falado Abu Janra. Então, eu acho que, como eu te falei no podcast, eu acho que o que me move é a curiosidade, assim. Eu sou muito curioso, a busca por algo novo, por uma nova história, por uma nova experiência, né? Novos papos, novas conversas, novas vivências, novos lugares, né? E eu acho que é isso, o que me mantém respirando, o que me mantém vivo, né? Estabelecer novas relações, acho que é por aí. Mas não é muito fácil não, viu, responder isso. E é com respostas como a sua que eu me sinto super mais tranquilo, eu consigo falar, que bom, eu não estou sozinho nesse barco, entendeu? É uma resposta simples, uma resposta que diz, estou aí aberto, estou aí disposto a dialogar, a me relacionar. Com medo, né? Vai com medo mesmo, a gente tem, mas tem que ser assim. Mas vamos embora, vamos experimentar, né? É maior do que a gente, né? Esse risco é maior do que a gente. E é mesmo. É um chamado, como você falou. É um chamado. Muito obrigado, Herbert, por você ter aceito o convite, por você ter compartilhado a sua história com a gente. Acho que o objetivo aqui é a gente poder ajudar as pessoas a entender esse processo de migração, esse processo de transformação, legal. Como é o processo individual, né? Porque é muito particular, é uma digital. E a gente vai se juntando as pessoas vêm, as pessoas vão, e a gente vai, a gente vem, e assim é a coisa. É a vida, isso é a vida. Isso é a vida. E a gente vai documentando aqui, acolá, fazendo disso nosso ganha-pão, e
trazendo as pessoas junto com a gente, né? Sim, sim. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de participar. Adoro o seu podcast, estou ouvindo lá os episódios, vou continuar. E é isso. Valeu. Bonitinho, obrigado. Acompanhe o podcast. Eu acho que a partir de agora eu vou começar a trazer sem o compromisso de ser toda semana ou a cada 15 dias, mas quando eu achar alguém, por exemplo, quando eu encontrar alguém como o Herbert, que tem uma história legal e que eu me sinta curioso, eu vou atrás e aí eu trago isso aqui pra gente poder bater papo e desvendar pequenos mistérios. Vá lá pro podcast que te move com o Léo Abel no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui e um beijo, até a próxima. Valeu. Tchau.